vamos falar de trabalho, né? De trabalho independente do local. Eu gosto de frisar isso porque tem gente que fala assim, é que eu não trabalho. Bom, mas trabalha pra caramba em casa, isso é trabalho. Né? Ou então fala assim, é que eu trabalho em casa, eu cuido da minha família e faço artesanato. Você trabalha demais, é dupla jornada, né? E tem gente que faz 3, 4, enfim. Quando a gente fala de trabalho, a gente tá falando de todo tipo de trabalho, tá? Então eu tô falando de você, minha amiga, que é chefe de cozinha, artesã, dona de casa, você que tem uma lojinha virtual, você que é profissional liberal e que tem um negócio, presta um serviço, não importa. Você sente, né? E você tantas e tantas vezes não sabe o que fazer com tanta emoção que você acaba tendo que gerenciar. Porque senão você bagunça toda a sua vida. Hoje a gente tem um especialista no assunto, que ele é especialista em trabalho e vai nos ajudar a gerir as nossas emoções profissionais. Para você nunca mais descarregar um caminhão de melancia na cabeça de quem não merece. E também não ficar carregando um monte de angústia dentro de você. Porque a gente angustiado acaba sofrendo e adoecendo. Lincoln Firosmandi, seja bem-vindo. Obrigado. Muito obrigada pelo chocolate delicioso que você trouxe para mim. Quero dizer que eu já comi alguns, porque eu não resisto. E chocolate é bom, às vezes, né? Dá uma acalmada, aquele prazer que o chocolate traz, às vezes até no ambiente profissional é bom. Pois é, uma sensação boa de bem-estar, né? E a gente precisa buscar essas sensações independente do chocolate, né? Mesmo no corre-corre da vida profissional. Tem muita gente que não para pensar nisso, né? E faz do trabalho um momento de estresse, de cansaço e até mesmo de angústia. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Vamos. Eu vou começar citando uma frase do Pablo Picasso, que foi um dos pintores mais renomados que nós temos na história da pintura da arte moderna, que dizia o seguinte: quando trabalho, descanso. Fazer nada ou entreter-me visitantes deixa-me cansado. O trabalho deve ser uma fonte de descanso também, de prazer e, obviamente, de uma relação que você consiga ter produtividade e equacionar tudo isso de uma maneira que você consiga se sentir feliz com aquilo que você faz a partir das suas emoções. Gente, o Pablo Picasso roubou essa frase, era minha. Porque quando eu trabalho, eu descanso. Ninguém entende isso, mas como eu gosto de estar aqui, isso é um descanso muito gostoso. Mas não é sempre assim, né? E eu sei que isso não acontece com a grande parte das pessoas. E lidar com as questões profissionais, eu dei alguns exemplos na abertura do programa, não sei se você ouviu, não é fácil. Então, para as minhas amigas que fazem artesanato, chefe de cozinha, profissional liberal, prestam serviço, às vezes é um cancelamento de um pedido que já estava ali no meio caminho andado, é uma bagunça na nossa agenda, se a agenda já está tão apertada e alguém marca um evento e cancela esse evento. Enfim, às vezes você não acha matéria-prima. O que a gente faz com essa emoção? É importante a gente primeiro entender o que é uma emoção, que é uma resposta comportamental cognitiva de um estímulo recebido. Então a gente costuma classificar o que a gente chama de emoção primária e emoção secundária. A emoção primária é aquela emoção que a dona de casa sente, muitas vezes que as pessoas que estão em volta dela percebem. Alegria, tristeza, choro, felicidade. E a emoção secundária é aquela que nós guardamos para nós. Muitas vezes a ansiedade, o medo, a insegurança, que o outro não percebe, mas por dentro nós estamos sofrendo. E essa é a mais perigosa, porque quando nós não externalizamos, o acúmulo daquela emoção pode causar, por exemplo, a longo prazo, várias doenças, não só emocionais, mas físicas também. Por isso é importante se conhecer, entender os seus limites, o que te tira do sério, o que lhe causa estresse e levar a vida um pouco mais leve. Ok, isso aí é uma coisa que a gente tem tentado aprender, né, já há muito tempo. Todo médico que chega aqui fala que a gente precisa aprender a lidar com o nosso estresse, a gerenciar as nossas ansiedades, porque isso tudo faz com que a gente adoeça. Agora, como que é isso, né? Como que é levar uma vida com menos estresse? Bom, como eu disse, o ponto mais importante é você se autoconhecer e entender onde é a linha tênue que cruza o seu estresse com uma qualidade de vida normal, ou seja, com uma qualidade de vida produtiva, proveitosa. O que a gente percebe, Cláudia, é que a maioria dos profissionais hoje, principalmente profissionais independentes, por exemplo, como confeiteiras, como empreendedoras digitais, sentem muito, em especial na pandemia, porque a questão da carga horária do trabalho se confundiu muito com a vida pessoal.
E isso é um fator preponderante para você aumentar o estresse e acabar se desgastando mais nas relações. Porque muitas vezes quem sofre não é necessariamente num primeiro momento aquela empreendedora, aquela dona de casa. Muitas vezes quem sofre é quem está em torno dela e que acaba sentindo todo esse estresse. Tá, e é verdade mesmo, né? A gente acaba descontando em quem a gente não quer. Pois é. E aí o cuidado que a gente precisa ter. Então, uma boa dica é: como você hoje reage às emoções que chegam até você? Que tipo de resposta emocional você dá? Porque a resposta emocional do outro, eu não tenho controle. Mas a minha resposta emocional diante de uma situação, cabe a mim conduzir. E esse é o ponto importante na gestão das emoções. Porque eu não consigo controlar as emoções dos outros, mas a minha resposta emocional numa determinada situação de estresse, vamos imaginar, por exemplo, uma confeiteira ou uma empreendedora que tem uma determinada entrega para fazer de um produto, de um pedido que chega. Vamos imaginar que é de um bolo de casamento. E os noivos estão estressados, preocupados, mal vem a hora de se casar e ela precisa gerenciar todo aquele sentimento, aquelas emoções que vêm em decorrência do próprio casamento. Muitas vezes ela não vai conseguir gerenciar o estresse dos noivos, mas a resposta comportamental dela frente àquela situação de tranquilidade, de dizer que vai dar tudo certo, que está tudo sob controle, isso cabe a ela fazer. Tá, mas só que quando a gente está estressado, a gente fica rápido, mais ofegante, o coração bate mais forte, a gente chega, algumas pessoas até ficam mais vermelhas, né? E vem um impulso. Às vezes é aquela palavra que você fala, não consigo engolir, o negócio sai. Quando você vê, você já meteu os pés pelas mãos e você já respondeu, já falou. Existe um jeito de treinar para que isso não aconteça? Olha, o ideal, dentro do gerenciamento das emoções, é você tentar entender qual é essa linha tênue que tira você do sério, que te faz perder o autocontrole. Porque o autocontrole, Cláudia, é uma espécie de um combustível que nós vamos gastando durante o dia. Então nós acordamos todos os dias com o nosso autocontrole alto. E ao longo do dia, a gente vai eliminando ele com as situações do dia a dia. Então, quais são os momentos que você percebe numa relação, por exemplo, comercial, que o seu autocontrole tende a diminuir? O ideal é que você vá reservando esse combustível emocional, fazendo essa reserva emocional, para que em momentos de estresse você consiga manter esse autocontrole, que é um combustível que durante o dia se esgota. Então, por exemplo, eu tenho uma reunião com um casal de noivos que estão muito ansiosos pela festa do casamento e eu estou cuidando de toda a preparação. Como a gente sabe que durante o dia o seu autocontrole vai diminuindo, o ideal é que você preferencialmente faça essa reunião no começo do dia, quando o nosso autocontrole ainda está alto e a gente está muito mais aberto e susceptível a lidar com as questões que muitas vezes podem nos trazer algum incômodo. Se eu deixo para fazer, por exemplo, uma reunião como essa com um cliente no final do dia, como o autocontrole dele, muitas vezes, ou o meu, foi se esgotando, a tendência de dizer alguma coisa que pode ser maldita, no sentido de mal colocada, pode acabar gerando um desconforto na relação. Tá, quando a gente consegue controlar isso, ok, né? Eu acho que dá pra gente mexer aí na nossa agenda, mas nem sempre é assim. Às vezes, você tem o problema no final de um dia de trabalho, por exemplo, onde você já tá lá nas tampas e te cai de paraquedas um pepinão e você não sabe muito bem como agir. Nesse momento que eu queria ver se existe alguma coisa que a gente possa fazer. Mas segura aí. Fazer um mistério? Fazer que nem aqueles programas de televisão. Calma que ainda não é agora, já já você responde. Mas eu quero saber, vou botar o link aqui na parede porque eu sou encafifada com essas coisas. Eu me lembro, tem um neuropsicólogo que volta e meia vem aqui, que eu adoro, e ele fala muito assim, gestão da ansiedade. O estresse é o que mais adoece a pessoa. Não pode ficar estressado, mas como não ficar estressado? TV, né? Deixei o link aqui na saia justa, mas assim, vocês conseguem, quando vocês estão muito irritados, vocês conseguem não ficar estressado? Alguém consegue? Eu também não. Quando aperta o calo e alguma coisa te estressa, pronto, você se estressou. Como que faz para não se estressar? É isso que eu quero entender. O estresse ele é inerente às relações humanas. Todos nós nos estressamos em menor ou em maior proporção em algum momento do nosso dia. Agora, como a gente estava conversando anteriormente, Cláudia, esse controle ou esse autocontrole do gerenciamento das nossas emoções é que vai ser o termômetro para nos dizer o quanto vamos nos estressar mais ou menos. Então, por exemplo, você perguntou, Lincoln, qual é a dica? A dica é a seguinte: se você está num momento do seu dia que você percebe que você está perto de explodir, né, que você está perto de estourar, diga que você vai responder amanhã. Não dê a resposta agora.
Peça 15 minutos para pensar, diga que você liga na sequência, porque às vezes no impulso nós acabamos agindo e a gente se arrepende depois do que a gente disse. Mas se nós utilizássemos da nossa inteligência emocional no sentido de dizer, olha, eu entendi o que você quis me dizer, mas eu vou te pedir 10 minutos para te dar uma resposta, é aquele tempo que nós fazemos uma pausa, que nós nos recompomos e todo o sentido bioquímico do nosso corpo faz essa maestria de nos ajudar a termos tranquilidade para, no momento posterior, darmos uma resposta. Então, deixa eu ver. A gente não consegue, na verdade, controlar as nossas emoções. A gente vai controlar a resposta a elas. Porque, por exemplo, se vem Michele aqui, dá um fora em mim agora, fala uma coisa que... meu coração vai bater forte. Isso é emoção. Eu vou ficar nervosa, eu vou ficar, assim, assustada. Mas aí eu posso respirar e não responder nada. Aí é gestão da emoção... mas assim, na resposta dela, mas eu não vou conseguir não me emocionar, você entende? Claro, vamos imaginar um exemplo aqui, um exemplo mais exagerado. Vamos supor, numa situação de assalto. Isso, eu pensei em assalto agora mesmo. O que os especialistas dizem? Nunca reaja. Por quê? Porque eu não tenho o controle da resposta emocional daquela pessoa, daquele bandido, enfim, que está provocando aquela situação. Por isso eles sempre orientam, fique calmo, respire fundo, qualquer movimento precisa ser muito sutil, porque eu não consigo ter controle da resposta emocional da outra pessoa. Mas a minha resposta emocional cabe a mim ter. Então, se naquele momento eu posso respirar fundo e ter tranquilidade numa situação exagerada, como a gente tem colocado agora, ok. Mas o que eu preciso entender é como eu faço esse gerenciamento, essa reserva emocional. Então, é de fato o que a gente vai fazer com a emoção. Porque a gente não consegue controlar se a gente sente ou não sente, né? Pois é, a emoção é inerente. Por exemplo, aquelas moças lá do telemarketing que às vezes a gente tira elas do sério, porque elas tiram a gente do sério, né? Então, às vezes, eu já vi gente esbravejar com moça de telemarketing, elas ficam, ok, senhor. Ok, senhor. Posso ajudar com mais alguma coisa? E né, ela fica lá do outro lado plácida. Ou ela não está prestando atenção no que está acontecendo, ou ela se irritou, mas se controlou para não reagir. É isso? É isso, mas aí tem uma questão importante da gente colocar, porque muitas vezes essa resposta robotizada pode acelerar o descontrole emocional do outro, porque eu tô achando que o outro, ela tá sendo gentil comigo, mas na verdade ela tá dando uma resposta padrão que ela dá para todo mundo. Aí a gente tá falando de empatia, que é se colocar no lugar do outro sob a perspectiva do outro e não sob a sua perspectiva. E quando eu faço esse exercício, eu crio conexão emocional. Não é que a outra pessoa não vai ficar nervosa com a situação, mas a tendência é ela entender que você está se colocando à disposição para resolver aquela situação e buscar uma solução para ela. Perfeito. Então, a gente não pode agir por impulso. O impulso é o grande problema do ser humano. E é aí que nós nos arrependemos. É numa fração de segundos, é numa palavra mal colocada, é numa atitude mal expressada, que a gente às vezes perde uma relação, qualquer ela que seja, pessoal ou profissional, porque a gente não parou para respirar. E esse exercício é muito importante nessa reserva emocional que a gente precisa ter na nossa vida. A respiração. A respiração. Contar até 10, né? Até aquilo 100, que a gente até ouvia. 1000. Conte até 10, não reaja. Isso acontece muito em relação mesmo pessoal. Às vezes, briga de marido e mulher é só porque não respirou, né? Porque quando a gente respira, a gente consegue exercitar a empatia. Pois é, e porque a gente não soube dizer, esse não é o momento, essa não é a hora. Porque nós somos programados a respeitarmos e a respondermos a tudo de forma instantânea. E o que acontece é que no calor das emoções, o impulso nos faz nos arrependermos de algumas coisas. Então respira fundo, diga, olha, eu entendi, eu acolho o seu sentimento, eu acolho a sua dor, mas eu te peço um tempo para eu poder pensar e com calma te dar uma resposta. Isso é inteligência emocional. É um aspecto da inteligência emocional. Então, inteligência emocional a gente pode desenvolver. Podemos desenvolver. Porque é um aspecto cognitivo, portanto, é um aprendizado. Quanto mais você exerce ela, mais você aprende. Então vamos nessa, gente? Olha aí, todo mundo? Olha, trabalhando aí inteligência emocional para a gente ficar cada vez mais inteligente, porque esse é um ponto que precisa ser levado a sério. Aliás, as empresas já estão levando bastante a sério isso nos processos seletivos, inclusive, né? Principalmente porque essa é uma competência apontada pelo Fórum Econômico Mundial como uma tendência de competência a ser desenvolvida no ambiente de trabalho. As pessoas estão mais estressadas, consequentemente, estão menos inteligentes emocionalmente.
Vamos buscar equilíbrio. Lincoln Firuzmend, é bom conversar com ele, né? Eu queria ficar conversando um monte aqui. Ele tá no Instagram como L Firuzmend, com 2 Os, tá? L Firuzmend. Ou então tem um canal no YouTube também com muita informação, que é o Lincoln Firuzmend, tracinho LATE comercial F. E o WhatsApp dele é o 12 991655499. Entre em contato e aproveite esse grande fera, porque ele tem muitas competências para te ajudar na sua vida profissional. Muito obrigada e até o mês que vem. Até o mês que vem. Não demora. Mês que vem, porque já está acabando fevereiro quase, né? Tá na metade, mas o mês de fevereiro é curtinho, não é verdade? Vem cá você comigo, gente. Eu quero falar agora com uma querida